Todos esses sinais ali, eu consegui só enxergar quando veio esse fato marcante na minha vida, que foi a perda da minha filha. E aí eu fui percebendo, onde as pessoas é quase que um cheque mate, né, de jogo de xadrez. Elas me, principalmente a minha esposa, a minha filha, falaram assim: ó, eu não aguento mais essas cobranças excessivas ou essas críticas. Então ficou ali, quando eu percebi que não era só porque elas estavam reclamando algo, é porque de fato eu percebi o quanto isso machucou elas, né? A minha filha, inclusive, eu fiz um processo com ela que eu falo com meus clientes, para quem está pronto, né? Eu sentei uma tarde com ela e falei assim: ó, fale tudo para mim como é que você se sentiu, né? Durante a sua infância, enfim. Lógico que tem coisas boas, né? Mas assim, essa relação de pai e filha. Mas eu me coloquei à disposição para ouvir, né? Não queria ficar, não me coloquei num lugar de querer discutir com ela, ou entender, ou dar uma justificativa, não. Eu queria ouvir porque foi assim que ela se sentiu. Foi maravilhoso para mim, porque eu reconheci um monte de coisas que, doloroso também, né? Mas uma série de coisas que me fez realmente me impulsionar o meu processo de mudança. Aliás, esse exercício, eu fiz uma live ontem sobre novos pensamentos, né? Como é que ter novos pensamentos? Uma forma de ter novos pensamentos é perguntar para as pessoas, né? As pessoas com quem você ama, como é que elas funcionam? Porque às vezes a gente pensa tão, a gente tem alguns pensamentos. Vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho um pensamento sobre alguém, essa pessoa é assim assado. E aí você às vezes tem uma série de comportamentos que você tem ou reações próximo a ela com base naquela sua crença, que virou uma crença. Agora, que tal você perguntar para ela, né? Como é que foi a experiência de vida dela? Como é que ela, o que ela pensa, a forma que ela funciona, né? Do ponto de vista dela, só ouvindo. Talvez você mude muito a forma que você vai pensar em relação a ela, porque algumas coisas possam fazer sentido, né? Quando a gente escuta a história da pessoa, entende como ela funcionou. Mas muito bem, vamos voltar aqui para o meu cenário, né? Esse reconhecimento todo, com esse exercício que eu fiz, eu comecei a entender vários pontos de como eu funcionava, né? E aí eu comecei a identificar uma série de condicionamentos de pessoa que eu era muito controlador, né? Então tem um condicionamento de controlar as conversas, então eu estava sempre tentando controlar as pessoas, as conversas e as pessoas. E aí eu sempre tinha aquela impaciência, nervoso, ansiedade, e eu ficava até, acho que as pessoas se sentiam invadidas ali comigo, né? Então, esse era um ponto que eu reconheci que eu precisava mudar. Um outro condicionamento de controlar as conversas, mas tendo que concluir. É como se eu tivesse que ser sempre o último a falar. E aí, isso também vinha carregado de sentimentos, de raiva, nervoso, às vezes superioridade, às vezes inferioridade, que era um outro condicionamento que eu tinha. Um outro condicionamento, controlar as pessoas criticando o que elas não tinham feito. Então, ao invés de eu tentar contribuir de alguma forma ali, eu estava assim: ó, você não fez isso por causa disso, disso e disso, tem que melhorar isso. Estava sempre, é como se fosse uma crítica destrutiva, né? Com muita superioridade, com muita impaciência com os outros, né? Outro condicionamento de controlar as pessoas julgando com base nas minhas verdades. Então, toda essa crítica também vinha de um julgamento com base no que eu acreditava. Eu nunca perguntei, ou eu não perguntava para as pessoas, né? Aquele questionamento que eu falo, a gente tem um questionamento interno, por que também não questionar o outro, né? Por que você não conseguiu? Por que não deu certo? O que aconteceu, né? Para você sair da sua verdade absoluta ali, né? Um condicionamento de controlar a situação, fazendo com que não era minha responsabilidade, né? Que tudo que é como se eu tivesse transferindo o tempo todo o que acontecia nessas relações, a responsabilidade para aquela pessoa. Tudo isso era uma pessoa controladora o tempo todo. Agora, o que é mais importante, mais não, né? Outro ponto interessante nesse processo, além de eu estar criando todo esse conflito, entrando em conflito com as pessoas, gerando sensações ruins, eu também, né, ficava ali com toda essa carga emocional de impaciência, ansiedade, nervoso, estressado. Então, isso não é bom para ninguém, esse processo, né? Então,
temos que refletir muito. Olha o caminho que eu fiz para poder reconhecer uma série de condicionamentos para poder mudar. A gente tem que reconhecer e identificar, né?